Bom dia, gente. Eu vou falar hoje um tema muito polêmico que eu demorei para gravar porque muitos temas requerem pesquisa. A gente tem que pesquisar para fazer um bom vídeo, não é? Principalmente quando são temas polêmicos. A gente tem que se preparar bem, tem que pesquisar para não correr o risco de dizer um achismo. É tanta fake news, né? É fake news, é desinformação, é mentira que espalham, que a gente não pode chegar e ajudar a espalhar inverdades. E o que eu quero falar hoje é um assunto bastante espinhoso. Muita gente fala, principalmente quem é adepto da extrema-direita, que existe a ideologia de gênero, né? Os mais conservadores, eles reclamam de que existe uma ideologia de gênero que está sendo ensinada nas escolas e que essa ideologia de gênero, ela, inclusive, quer normalizar a pedofilia e o estupro. Em primeiro lugar, para contestar quem afirma isso, vamos dizer o seguinte: pedofilia e estupro existem desde que o mundo é mundo. E sempre existirão enquanto o mundo for mundo. Uma pessoa, para ser pedófila ou estupradora, ela será independentemente de qualquer ideologia. Ninguém precisa de uma ideologia para ser pedófilo ou chegar ao ponto de estuprar alguém. Simples assim. E não existe isso de ideologia de gênero. Os profissionais da educação são unânimes em dizer que não existe ideologia de gênero. Drauzio Varela já disse: a homossexualidade é tão antiga quanto a própria humanidade. Sempre existiu. Pessoas trans, gays, lésbicas, têm existido desde que a humanidade se formou. Isso não depende de nenhuma ideologia. De nenhuma. A gente sabe que existe aquela polêmica de Cássia Kiss, que disse que hoje em dia é tudo homem com homem, mulher com mulher, e que é por isso que não estão nascendo mais crianças, que estaria havendo beijódromos nas escolas e que casais homossexuais não deveriam adotar crianças. José de Abreu e outros, né, denunciaram essa atriz por essas afirmações homotransfóbicas, até mesmo porque José de Abreu ele é pai de uma mulher trans. E assim, eu quero dizer que se existe, esse problema de queda nas taxas de natalidade é um problema global. Não se deve ao fato de haver pessoas homossexuais. E muitas vezes, uma criança criada por um casal homossexual, ela pode crescer num lar mais amoroso e estável do que uma criança criada por um casal hétero, né? Que o povo diz que a ideologia de gênero, ela deseja acabar com o modelo tradicional de família. Mas veja, quantos casais compostos pelo pai e pela mãe, né, e filhos estão longe de ser saudáveis? Muitas vezes esses lares são cheios de violência doméstica. Muitas vezes o pai trai a mãe trai o pai, né? Quanto homem que nas igrejas é um cidadão exemplar, fora de casa posa de cidadão exemplar, e vamos ver o que ele faz. Ele chega, procura mulheres fora de casa, ou então pega mesmo o serviço sexual de pessoas trans, ou de outros homens. Houve mesmo o caso daquele padre Fábio Massaro de Paula, que ele, né, foram divulgadas fotos dele nu, em momentos picantes, com outros homens, né, o povo vendo tudo dele, e ele ainda por cima segurando uma lata de cerveja. Eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Se eu encontrasse esse padre, eu diria: meu filho, você é burro. Eu diria: você é burro, meu filho.
Como é que você se permite fotografar desse jeito e não sabe que isso vai ser divulgado, hein? E é uma hipocrisia, né? Uma pessoa prega uma coisa e vive outra. Eu não digo que é errado só porque ele fez isso com homem. Seria errado se também tivesse feito com mulher, né? Aí vê só, né? O homem como padre pregando o celibato, talvez assim, defendendo que as pessoas não devem fazer sexo antes de casar. Aí, em segredo, vê o que faz. Bem, agora não é mais segredo. Assim, a gente sabe que a digna, né? Aquela Jojo Todinho, aquela moça fina e educada, né? Que agora se declarou de direita, ela fez sucesso usando as pautas LGBT que ia mais como escada. E uma pessoa, né, me disse, olha, ela com certeza, ela abandonou de vez essa causa porque viu que é um povo degenerado e pervertido. Então ela foi inteligente em deixar essa causa. Eu digo o seguinte, engraçado que antes isso não parecia ser problema para ela, né, esse povo ser degenerado e pervertido, né, engraçado. Enquanto ela precisava dessas pautas para se promover, não era um problema para ela esse povo ser degenerado e pervertido. Não é verdade? Mas depois que ela chegou lá em cima, ela resolveu se dizer de direita. Sou uma mulher preta de direita. Eu digo o seguinte, e para essa pessoa eu disse assim, olha, meu amigo, se existem pessoas LGBT degeneradas, pervertidas, promíscuas, claro que existem. Mas do mesmo jeito, também existem pessoas heterossexuais, pervertidas, depravadas e promíscuas. Do mesmo jeito que a gente lésbica, gay ou trans, pervertida, a gente heterossexual pervertida. Ser depravado não depende da ideologia que você prega. Ser depravado, pervertido, promíscuo é um traço da personalidade e do caráter da pessoa. Não tem nada a ver. Muita gente, assim, uma vez, no caso de um casal, né, composto por duas mulheres, que elas mataram o filho de uma delas com requintes de crueldade, ficou apontando o tempo todo o fato de que era um casal homossexual. Mas assim, vamos pensar bem, gente. Quantos casais heterossexuais, quantas crianças não são mortas por casais heterossexuais todos os dias? Hein? Isabela Nardoni, Bernardo Boldrini, Isabelle de Freitas. Aí ninguém diz que foi. Aí ninguém chama a atenção para o fato de que foi um casal heterossexual, né? Quando um homem abusa de um menino, aí todo mundo cai em cima, muita gente cai em cima para dizer que gay é depravado. Mas quando um homem abusa de uma menina, ninguém vai dizer que heterossexual é depravado. Mas tanto há gays depravados quanto há heterossexuais depravados. Eu não vou usar 2 pesos e 2 medidas. Não vou. Eu soube daquele caso, não é? Da cantora trans Santrosa, que foi assassinada no Mato Grosso, que ela foi encontrada decapitada com os pés e as mãos amarrados. Eu não sei, né? Eu sei que ela foi candidata a vereadora. Eu não sei se foi porque foi crime de ódio por ela ser uma mulher trans ou se o crime teve motivações políticas. Bem, de todo caso, é lamentável, né? Foi um crime com requintes de crueldade. E muita gente comentou sobre a coitada. Eu até denunciei os comentários. Muita gente comentou que ela disse assim, ele está no inferno, porque o que ele fazia era abominável aos olhos do Senhor. Então eu digo, então eu denunciei os comentários. Olha, eu não entendo crimes de ódio, né? Gente que mata alguém por ser gay ou trans. Porque é o seguinte, a pessoa só tá vivendo a vida dela. Muitas vezes não tá ofendendo a ninguém, só está sendo quem ela é. Aí outra pessoa chega, vai e espanca até a morte, né? Ou corta a cabeça,
esfaqueia, mutila. É horrível isso, abominável. Mas enfim, eu já falei demais. Aí eu quero dizer que ideologia de gênero não existe. Não existe ideologia de gênero. Muita gente, assim, quando vê esses homens efeminados, né, aí diz que isso é um mal da modernidade. Fica dizendo que a sociedade de hoje está emasculando os homens. Mas homens efeminados, homossexuais, homem que se sente mulher, né, homem trans, mulher trans, são coisas que sempre existiram. Muito antes de se falar de ideologia de gênero. Você não pode ensinar ninguém a ser homossexual, bissexual, heterossexual ou transexual. Chamam essa sigla, né, de sopa de letrinhas, e eu realmente não entendo muitas coisas. Eu não entendo o que quer dizer binário, não binário, cis. Mas enfim, vamos lá. Aqui em 1 Coríntios, né, 6, do 9 ao 20, está dizendo: os efeminados e sodomitas não herdarão o reino dos céus. O texto é muito comprido, mas eu só tirei essa parte. Os efeminados e sodomitas não herdarão o reino dos céus. A Bíblia é um livro antigo, né? Efeminados. O que isso quer dizer? Homens efeminados é uma coisa que existe desde sempre, independentemente dos valores de uma sociedade. Sodomitas é o quê? Né? Era um termo que antes era usado para se referir a homossexuais, né? Por causa de Sodoma, já que Deus teria mandado destruir Sodoma. E lá, os homens queriam ter relações com os anjos que estavam visitando a casa de Ló. Vamos então para outro trecho, né? Levítico 20:13. Se um homem deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, o seu ato será uma abominação. Ambos serão executados e seu sangue cairá sobre eles. Estão vendo? Homossexualidade é uma coisa que sempre existiu. Sempre irá existir, independentemente de ideologia de gênero, kit gay. Kit gay não existe, né? Mas muita gente acredita que existe. Você pode, então, entender que essas coisas são antigas. Não depende da educação que se dá aos filhos, né? Bolsonaro diz, filho gay é falta de porrada. Porrada não fará um filho gay deixar de ser gay. Se ele for gay, ele será desde criança. A pessoa não escolhe ser assim. Ela simplesmente é. E eu acredito que todo mundo, se pudesse escolher, não seria assim, né? Veja, muito antes de se falar em ideologia de gênero aqui no Brasil, nós tínhamos Roberta Close, Jorge Lafon, Ney Matogrosso, né? A cantora Simone, Cássia Eller, Gal Costa, Cazuza, que era bissexual, Renato Russo, que era homossexual, né? Eles, inclusive, morreram de AIDS. A gente pode também citar Freddie Mercury, né, do Queen, que era bissexual. Muita gente pensa que ele era gay, mas ele era bissexual. E tantos outros. O bailarino russo, o Rudolf Nureyev, que morreu de AIDS, era homossexual. Conrado Segreto, né? Clodovil. Isso é antigo. É antiquíssimo. E não depende da educação que se dá aos filhos. Aquela Zelma Werneck, do canal Criados para Governar, ela diz que são os pais que devem ensinar valores aos filhos, principalmente transmitir os valores da masculinidade. Olha, se fosse assim, então, famílias, né, em que o pai e a mãe, com pai e mãe, não haveria filhos efeminados e homossexuais, não é? Muitas famílias em que em que o pai é uma figura presente, a gente vê filhos efeminados e homossexuais, ou filhas lésbicas e masculinizadas.
Nada contra quem é efeminado ou quem é masculinizada. Não é um defeito, é um traço da personalidade da pessoa, é o jeito de ser da pessoa. É simplesmente o jeito de ser da pessoa. A pessoa não pede para ser assim, ela é assim. E se fosse assim também, todo filho de mãe solteira não prestava, né? Todo filho de mãe solteira só daria para o que não presta e seria gay. Né? Já que na cabeça dessa senhora, as mulheres são os homens que têm que transmitir valores, não as mães. Assim, na Bíblia aqui a gente vê, né, a homossexualidade é uma coisa condenada. Né? E engraçado que na Grécia Antiga a homossexualidade era uma coisa aceita, né? Homens mais velhos, eles se relacionavam com rapazes mais novos. E na mitologia grega, a gente vê o Zeus. Zeus, que na mitologia romana é Júpiter, né? Ele, embora ele fosse um deus mulherengo, que tinha relacionamentos com várias deusas e imortais, e teve por isso vários filhos, ele se interessou por um rapaz muito bonito chamado Ganimedes. A homossexualidade era vista como uma coisa normal. E, por exemplo, a gente também pode falar da poetisa Safo. Safo, da ilha grega de Lesbos. Safo se diz que ela teve relações com suas discípulas. E Lesbos, de Lesbos vem o termo lesbianismo. Assim, homossexuais sempre existiram e muitos são notórios, como Alexandre o Grande, Júlio César, né? Se diz que a rainha Cristina da Suécia seria lésbica ou seria trans, né? Já que ela teria modos masculinos. Também se fala que Maria Antonieta, a rainha da França, seria bissexual, que Ricardo Coração de Leão seria homossexual. Também se fala do imperador Adriano, né? Oscar Wilde, o escritor que escreveu o retrato de Dorian Gray, ele era homossexual e por isso ele foi condenado à prisão. E isso acabou com ele. Assim, eu não quero falar sobre a Bíblia, né? Sobre que dizem que o rei Davi teria um caso com Jonatas. Que isso já está muito batido também, né? Assim, e também sempre existiram transexuais, né? Muito antes de se falar em ideologia de gênero. Lili Elbe nasceu em 1882 e morreu em 1931. Nasceu na Dinamarca, nasceu um rapaz, sua história está num filme e foi a primeira pessoa a fazer cirurgia de mudança de sexo. E morreu depois de complicações de uma cirurgia de transplante de útero. Ou seja, nasceu homem e se sentia mulher desde criança. Isso não depende de ideologia. Aqui temos o caso de João Nery, né? Foi o primeiro homem trans a fazer cirurgias, como por exemplo de retirada de mamas. Fez isso em 1977, em plena ditadura. Aqui a gente também, uma história também muito comovente, não é brasileira. É a história de Brandon Teena. Brandon Teena nasceu em 1972 nos Estados Unidos com o nome de Teena Brandon. Desde criança se sentia rapaz, teve uma vida pessoal triste, sofreu junto com a irmã abuso sexual por parte de um tio, mas se sentia rapaz, desde a adolescência se vestia como rapaz. Aí se mudou para uma outra cidade, né, onde se apresentava como Brandon Teena e sofreu violência sexual, denunciou os agressores e depois foi assassinado. Sua história de vida está retratada no filme Meninos Não Choram, em que quem faz o papel de Brandon Teena é Hilary Swank, que ganhou o Oscar de melhor atriz por esse papel. Aqui no Brasil, nós temos também um homem trans famoso, né? Anderson Herzer. Eu já tinha falado sobre ele, e eu disse erroneamente que era Anderson Herzer. Eu falei sobre o livro que eu li 2 vezes, A Queda para o Alto.
Anderson Rezer, a história de Anderson Rezer inspirou o filme Vera, com Ana Beatriz Nogueira e Raul Cortez. Anderson Rezer nasceu em 1962, com o nome de Sandra Mara, né? Seu pai foi assassinado quando ela tinha uns 3 ou 4 anos. A mãe dela, que se prostituía, morreu quando ela ainda não tinha 8 anos. Ela foi adotada por seus tios, mas era uma criança problemática, né? Assim, com 13 anos, né? Ainda como Sandra, ela teve um relacionamento com um rapaz, um namoro breve com um rapaz que tinha o apelido de Bigode. E esse rapaz morreu num acidente. E ela era problemática, desenvolveu, se tornou alcoólatra, e a família dela, para se livrar dela, internou na FEBEM quando ela tinha apenas 14 anos. E aqui ela diz, internada na FEBEM, neste mundo diferente, severo, morto, desumano, injusto. Ela lá, na FEBEM, ela se descobriu gostando de meninas, cortou o cabelo, passou a se vestir como um rapaz e adotou o nome de Anderson. Viveu na FEBEM, né, o nome de Anderson, e muitas vezes o povo também o chamava de Bigode, né? Foi tirado aos 17 anos da FEBEM por Eduardo Suplicy. Mas assim, infelizmente, Anderson Rezer sofreu muito, não só por causa das lembranças do tempo na FEBEM, como porque, por se identificar como rapaz, não conseguia encontrar lugar no mundo. Assim, como é que alguém cujo registro, né, cujos documentos diziam que o nome era Sandra Mara, podia se chamar Anderson? E morreu, muito provavelmente de suicídio, aos 20 anos de idade, né? Anderson Rezer não tinha muito estudo, mas sabia escrever muito bem. E é considerado o primeiro autor trans do Brasil, né? Escrevia poesias muito bonitas. Sabia escrever bem. Eu vou ler uma aqui. Esse livro, A Queda para o Alto, está dividido em 2 partes. A primeira parte é a vida dele, né, principalmente na FEBEM, e a segunda parte são as poesias. Vamos ler aqui. A Gota de Sangue. Eu decaí. Eu persisti. Tentei por todos os meios ser forte. Lutei contra o tempo. Chorei em silêncio. Gritei seu nome ao vento. Sou filho da gota, fui templo de miséria. Meu pai, um perdido. Minha mãe, a megera. Cresci vendo prantos, dormi em meio à mata. Chorei gotas sanguíneas. Sou o pecado, sou a traça. Eu ouvi um grito de desespero. Vi a lenta corrupção. Vi o olhar do corruptor. Vi uma vida na destruição. Eu vi o assassinato do amor. Tentei, venci. A vitória conquistei. Porém, um dia faleci. Hoje estou em sua lembrança. Eu sou sua alma oculta e serei sua esperança. Veja, nasceu em 1962 e morreu em 1982. Não se falava em ideologia de gênero nessa época. Não se falava, né? Nasceu no Paraná, né? Paraná, que é o mesmo estado da vereadora Jessicão, aquela lésbica que apoia Bolsonaro e que diz que tem que combater a ideologia de gênero, né? Que Jessicão já disse, eu já falei, que não existe homofobia no Brasil. Existe falta de respeito, que ela diz assim, que se um gay ou se uma pessoa trans for agredida, é porque talvez não tenha se dado ao respeito. Eu queria que essa senhora Jessicão fosse para países da África, onde se pratica o estupro corretivo, em que mulheres lésbicas são estupradas para que se tornem heterossexuais. Não é? Queria ver se ela iria gostar dessa experiência.
Aí vamos falar um pouco aqui ainda sobre o pastor Flávio Amaral. Erika Hilton e uma outra política, né, trans, denunciaram o pastor Flávio Amaral por homotransfobia após o suicídio de Letícia Marion, que frequentava a Igreja Ministério Liberto por Deus. A jovem teria sido submetida a um processo de detransição pelo pastor, que se diz extravesti e prega a libertação da homossexualidade. O pastor associa pessoas trans a práticas demoníacas, vícios e maldições e obriga os fiéis a jejuar para curar sua homossexualidade. Do mesmo jeito, a gente pode falar da cura gay, né? A deputada Ana Campanholo, ela fala que muitas pessoas são submetidas a cirurgias mutiladoras por conta dessa história de identidade de gênero. Mas muitos jovens submetidos à cura gay, né, que é pregada tanto por pastores evangélicos, quanto por muitos políticos da extrema-direita, como o deputado André Fernandes, que foi candidato a prefeito, falam que você pode se curar da homossexualidade. Muitos jovens que já foram submetidos à cura gay desenvolveram depressão e se suicidaram, né? Que assim, esse André Fernandes disse umas coisas bem ignorantes. Ele falou que assim, o rapaz pode sentir desejo por um homem, mas ele pode não ceder. Assim como você pode sentir vontade de matar uma pessoa e não matar. Pode sentir vontade de roubar e não roubar. Quer dizer, você ser gay é a mesma coisa que você ser um potencial ladrão ou assassino. Horrível, né? Assim, no geral, as religiões não aceitam homossexualidade, né? Cristianismo, o islamismo não aceita. Eu já ouvi falar muito que no islamismo a homossexualidade é punida com a morte, né? Agora, o budismo, o espiritismo e a umbanda, eles acolhem pessoas LGBTQIA+. Uma coisa interessante foi assim que eu vi uma vez um reel de Ana Campanholo, ela dizendo o que estão fazendo com os homens, né? E ela dizendo assim que tem que se ensinar os meninos desde cedo a ser viris, e ela elogia a Rússia porque lá as paradas gay, né, são oprimidas com violência. Aí ela bota exemplos de países, aí dizendo, olha, veja, num país de verdade, os meninos são educados desde cedo a ser viris. Aí bota os meninos para aprender artes marciais. Aí eu quero dizer o seguinte, botar um menino, tentar educar um menino desde pequeno, dentro de valores considerados viris, masculinos, não vai impedir esse menino de ser homossexual. Não vai. Do mesmo jeito que tentar educar uma menina para ser feminina, doce e delicada, não vai impedi-la de ser lésbica. Não vai impedir que no futuro ela seja um rapaz trans. Assim como tentar educar um menino para ser, digamos, machão, não vai impedi-lo de um dia ser uma moça trans. Olha, você botar um menino desde pequeno para, digamos, lutar karatê, jiu-jitsu, judô, ele vai ficar forte, vai saber se defender, mas isso não vai impedi-lo de ser homossexual, bissexual ou trans. E outra coisa, digamos que você não pode impor gostos. Existe uma coisa chamada a natureza da pessoa. Você pode, deixa eu ver, querer que o menino desde pequeno jogue futebol, brinque com carrinho, né? Com carrinho, com arma de brinquedo, pratique karatê. E pode ser que ele não goste de nada disso. Pode ser que ele se interesse por brincar de boneca. É a questão do gosto dele, o jeito de ser dele. Pode ser que ele se interesse desde pequeno por brincar de boneca, por cozinha. Bem, se bem que um homem cozinhar não tem nada a ver, né, com a orientação sexual, com ser gay ou não. Pode ser que ele se interesse desde pequeno por balé,
né? Queira ser bailarino, queira ser estilista. Pode ser que ele queira ser o quê? Pode ser que ele queira ser qualquer coisa, pode ser até que ele se interesse por maquiagem. É a natureza da pessoa. Do mesmo jeito que você pode querer que uma menina brinque de boneca, vista cor-de-rosa, e faça balé, mas pode ser que ela se interesse por quê? Por Lego, por futebol, por esporte de luta. É a natureza da pessoa. Você não pode mudar. Se eu tivesse um filho, eu não iria obrigá-lo a brincar de boneca e fazer balé. Mas também não obrigaria a jogar futebol e fazer judô. A gente não pode querer determinar os gostos de ninguém. Nem querer obrigar uma pessoa a ser o que ela não é. Simples assim. Então, eu espero que todos vocês entendam. Não existe ideologia de gênero. Entendeu? Qualquer profissional sério, psicólogo, médico, educador, vai dizer que não existe. Essa história de ideologia de gênero não passa de uma falácia em que, infelizmente, muita gente acredita. Bom dia a todos.